amém? Levítico, capítulo de número 6, a partir do verso 8 a 13, que nós lemos. E aqui eu vou ler e vou fazer um pouco diferente do que eu fiz pela manhã. Eu vou trabalhando a partir do texto, para depois a gente trabalhar os princípios, amém? Levítico 6, a partir do verso 8, nós encontramos aqui uma instrução do próprio Deus a Moisés. Qual que é o cenário em que o povo está? O povo havia saído do Egito e estava a caminho de Canaã. Eu já ministrei isso aqui muitas vezes, e nós entendemos que essa trajetória, a saída do Egito, a passagem pelo deserto e a chegada em Canaã, ela tipifica para nós a nossa vida. É a experiência que nós temos com Deus no nosso dia a dia. Porque um dia nós estávamos presos, escravos no Egito. O Egito tipifica o mundo. Quantos aqui viveram presos, viveram de fato, ou seja, nesse Egito de escravidão em algum tempo da sua vida? São muitas as escravidões, vícios, ignorância. Às vezes você não fazia nada, você era uma pessoa ótima, mas você não servia Jesus ainda. E se você for uma ótima pessoa, mas você não servir Jesus, você não crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser dessa ótima pessoa para o inferno. Por quê? Porque não há salvação fora de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser Jesus Cristo, amém? E de fato o Senhor nos libertou. A Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas, do governo das trevas, e nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, amém? Mas então, ou seja, de fato, a saída do Egito e a entrada no deserto, o caminhar no deserto, ele tipifica esse processo em que nós estamos na nossa vida até a terra prometida. O que é a terra prometida? É o centro da vontade de Deus, amém? Fala assim: a terra prometida é o centro da vontade de Deus. Nesse processo você passa por inúmeras experiências. E aí, ou seja, de fato, a travessia do Mar Vermelho, ela tipifica o quê? É um grande ato, e de fato tipifica o batismo, né? É o momento em que você, de fato, ou seja, morre para o mundo e nasce para Deus, amém? E nesse processo, ou seja, os nossos irmãos aqui, eles saíram do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles receberam agora a lei do Senhor, a instrução do Senhor, a palavra do Senhor. Agora, Deus tirou eles do deserto, do Egito, para que eles pudessem se relacionar com Deus. Deus tirou aquele povo assim, para que vocês possam me cultuar, para que vocês possam desenvolver um relacionamento. Agora, todo relacionamento, a gente precisa saber como que funciona. Ou seja, e Deus faz o que? Eles sabem, mas eles não sabem ainda direito como fazer. Então o que Deus faz? Deus institui e traz algumas regulamentações para a forma que eles deveriam se relacionar com Ele. E a gente percebe que tudo isso nada mais do que uma sombra, uma preparação para aquilo que havia de vir. Então nós encontramos aqui, de fato, o livro de Levíticos, a partir do verso 6, onde nós lemos, nós encontramos o Senhor dando uma instrução a Moisés, para que ele passasse ao povo, para que a partir disso eles pudessem servir o Senhor, amém? Verso 8: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é o sacrifício. Nós estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor, amém? Ou seja, nós não temos um altar aqui. O que é o nosso culto? O nosso culto é a nossa adoração, é a nossa devoção. Ou seja, quando você adora o Senhor, quando você devolve o seu dízimo, quando você recebe a palavra, tudo isso faz parte do culto. É o que você está, ou seja, de fato, oferecendo ao Senhor. E nesse tempo, eles ofereciam ao Senhor animais para que pudessem ser consumados, ou seja, consumidos. E de fato, ou seja, eram ofertas que eles faziam ao Senhor. E essa oferta, o sinal que a oferta havia sido aceita, era que o que? Eles colocavam a oferta e o Senhor enviava fogo. O fogo era um sinal que Deus estava aprovando, recebendo essa oferta. O texto diz: olha, ele terá que ficar queimando até de manhã
sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Fala assim: o fogo tem que ser mantido aceso. Então, ou seja, aqui nós percebemos o seguinte: quem prepara o holocausto, quem prepara aquilo é o homem, amém? Essa é a parte do homem, amém? E qual que é a parte de Deus? Enviar o fogo. O fogo é a provisão que vem de Deus. Ou seja, o homem organiza um altar e mantém o fogo, e o Senhor envia o fogo. Só que aqui diz que os sacerdotes, eles deveriam fazer o quê? Manter esse fogo aceso. Continuando o texto, verso 10: o sacerdote vestirá roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Então, ou seja, o fogo, o Senhor enviava o fogo, consumia a oferta, mas consumia também, ou seja, a lenha que estava ali, que fazia parte do altar. O sacerdote precisava fazer o quê? Ele precisava tirar aquelas cinzas que eram o resultado daquele fogo. Agora, presta atenção comigo. Aquelas cinzas, em certa medida, elas eram inevitáveis. E aí o que acontece? Se elas não fossem retiradas todos os dias, o que aconteceria? Aquilo ia se acumulando. E talvez a melhor forma de você compreender isso, hoje no almoço a gente pôde experimentar isso, né? É que o quê? Que de fato, ou seja, quando você pensa ali, você que teve a oportunidade de morar na roça, você que teve a oportunidade assim de fazer comida com fogão de lenha, você sabe que aquele fogo do fogão de lenha, você não acende ele igual o da sua casa, né? Ligou lá, hoje você aperta o botãozinho, aperta assim, dá um choquinho lá e o fogo acende, né? Já viu? Então fala assim: não tem isso, mas você liga lá, risca o fósforo e acende. Fogão de lenha funciona assim? Não funciona. O que precisa? Você precisa ter uma preparação para aquilo. Você precisa ter a lenha certa e tudo. E na verdade as pessoas que já moraram na roça sabem que o quê? Que é comum, o costume é fazer o quê? É manter o fogão de lenha aceso durante todo o dia. Porque na hora que precisar, ele já está aceso. Você chega mais um pouquinho de lenha lá para ele poder pegar mais, para poder fazer o que você precisa. Certo ou errado? É assim que funciona, não é? Mas o que acontece? A lenha, ela produz cinza. E se você for colocando lenha e não tirar a cinza, qual que vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado? O fogo vai apagar. Porque se for só chegando a cinza para trás, daqui a pouco o oxigênio não vai entrar demais, aí não tem combustão. Então, ou seja, qual que é a prática correta? É necessário fazer o quê? Tirar a cinza, colocar lenha, para que o fogo pudesse ser mantido aceso. E no altar não era diferente. E Deus pegou os sacerdotes e falou o seguinte: vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer o seguinte: todos os dias pela manhã, vocês vão tirar a cinza e colocar, o texto diz, né? Verso 11: depois que tirar a cinza, colocar a cinza do lado, o que você vai fazer? Você vai trocar a roupa, levar as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Verso 12: mantenha-se aceso o fogo no altar. Mais uma vez, o fogo deve permanecer aceso, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele as gorduras das ofertas de comunhão ou das ofertas pacíficas. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Mais uma vez, não deve ser apagado. Querido, presta atenção, que a gente olha esse texto, a gente precisa compreender algumas coisas. Então, ou seja, o que nós entendemos? Duas coisas eram importantes. Os sacerdotes, eles foram separados ali para fazer o quê? Para que o fogo fosse mantido aceso. Arão e seus filhos são escolhidos por Deus para que eles pudessem fazer isso na casa de Deus.
porque daquele fogo aceso dependeria todo o relacionamento do povo. E aí a gente percebe que Deus tem os seus propósitos, todos são importantes no reino de Deus, amém? Mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas, porque nós olhamos para esse texto, e eu quero extrair desse texto alguns princípios que vão nos ajudar. A gente leu isso tudo e a gente entendeu o que? Primeiro, verso 13, o fogo deveria arder continuamente, ele deveria ser mantido aceso. Por quê? Porque o fogo representa a presença de Deus, a aprovação de Deus. O fogo ele deveria de fato ser mantido aceso. Por quê? Porque, querido, não existe nada, não é possível a gente fazer a obra de Deus, a gente agradar a Deus, a gente expressar a Deus, se o fogo não se mantiver aceso. Agora, nós entendemos que primeiro, o fogo, quem gera o fogo é o próprio Deus, amém? Diga assim, o fogo é gerado por Deus. Mas manter o fogo aceso depende de quem? Do sacerdote, E quando você fala assim, nós, é isso mesmo. Por quê? Porque você é um sacerdote, amém? Ou seja, essa responsabilidade, ou seja, o fogo precisa arder continuamente, a provisão do fogo é o Senhor. Mas existem algumas coisas que podem impedir esse fogo de se manter aceso. E aí entra o papel do sacerdote do Antigo Testamento, que deveria fazer o quê? Tirar aquelas cinzas. E o texto diz que eles deveriam tirar quando desse uma folguinha, era isso? É isso que está escrito aí? Quando tivesse tudo bem, assim, não estou fazendo nada, vou lá tirar essas cinzas. É assim? Sim ou não? Não. Tinha que ser todo dia de manhã.